Fala, Lecoder, tudo certo contigo? Então, o vídeo de hoje ele é um pouco aberto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o avanço da comunidade Lecode e o que a gente vem produzindo de conteúdos para a comunidade. E se tu ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo Lewandowski, eu trabalho há mais de 6 anos com o desenvolvimento de Android nativo. E eu lidero esse movimento aí chamado Lecode, tá? Onde a gente está para lançar oficialmente uma comunidade premium que vai incluir um roteiro de aprendizado de programação. E é sobre isso nesse vídeo que a gente vai falar. E espera só um pouquinho, tá? Antes da gente avançar no conteúdo desse vídeo, vai lá no botãozinho de se inscrever, te inscreve no canal, curte, reage, comenta, compartilha com a família, tá? E ajuda o engajamento e o crescimento do movimento Lecode, tá? E bora fazer parte, bora fazer acontecer, vamos juntos transformar, vamos juntos evoluir como programadores de excelência. Então, antes de te mostrar o roteiro de aprendizado, eu preciso te contar o que originou esse conteúdo, o que originou eu estar trabalhando nisso, tá? O pessoal constantemente nas minhas produções de conteúdo no Instagram pedem um caminho por onde começar. Por onde eu começo? Eu tenho dúvidas em quais etapas, né? Porque se tu for parar para pensar, os conteúdos estão de forma gratuita aí na internet, tá? Tu pode pegar qualquer conteúdo que eu te passar, pesquisar no YouTube e aprender esse conteúdo, tá? Então, a gente tem uma quantidade absurda e vasta de informações na internet. E o que diferencia, então, do que eu tô te falando? Eu tô te falando de uma forma ordenada, tá? De conteúdos que tu precisa e na ordem certa para aprender, né? E não é só isso também. Tu pode ter todas as informações à tua disposição, mas se tu não sabe o que pesquisar, como é que tu vai aprender também? Então eu te dou ali o caminho, né, do que pesquisar, do que estudar de forma ordenada, tá? Então é esse o objetivo. E quando a gente fala da comunidade Lecode, que é o nosso foco, tá? O foco sempre esteve na construção do ecossistema. A gente fala da construção do ecossistema de forma que traga resultados. Então, desde o início, tá? Eu nunca tive vontade de lançar uma comunidade onde as pessoas ficassem perdidas ali, né? Por mais que um ajude o outro, é muito importante ter um direcionamento diretamente de quem está produzindo e provendo aquela comunidade. Então, o roteiro de aprendizado ele casa perfeitamente com a oferta da comunidade, tá? E com o ecossistema e com a construção desse aprendizado. Então, quem estiver na comunidade vai conseguir tirar dúvidas em relação ao roteiro, buscar novas informações e ter interações diretamente comigo, tá? E dessa forma a gente atingir resultados muito bons. E não só resultados bons, mas resultados de excelência. Então esse é o foco, é o objetivo da comunidade. Como eu falo, eu não gosto de chamar a comunidade Lecode de comunidade, porque na verdade é um ecossistema. A gente tem um canal aqui no YouTube, a gente está produzindo um roteiro de aprendizado, logo mais quem sabe um curso, a gente está no Instagram, então a gente deve estar em todos os lugares e fazer disso um movimento, tá? Então a gente não é só uma comunidade, a gente não é só uma plataforma, a gente é um movimento onde a gente está junto nessa para alcançar grandes resultados e resultados de excelência. Bom, vamos começar falando um pouquinho então como que está sendo estruturado o roteiro de aprendizado, tá? Se vocês derem uma olhada aqui, já são 77 páginas. Não tem mistério eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Porque vocês teriam que ler e estudar todos esses conteúdos e ainda falta muito conteúdo a ser incluído. Então isso aqui é mais uma preview mesmo de como que tá ficando, tá? E a gente aí tem a introdução, tá? Então onde a gente vai falar sobre o porquê aprender a programação Android, o que esperar do roteiro de aprendizado, tá? A visão geral do Android, configurando o ambiente de desenvolvimento, explorando o Android Studio. E aí a gente tem toda a parte de introdução, a gente tem toda a parte de fundamentos de programação. Então é aí onde a gente fala
de introdução à lógica de programação, né? Então, onde a gente tem aí sequência, seleção, né? Condicionais, repetição, loops, tudo isso que você já deve estar estudando se você já iniciou os teus estudos em programação, né? Então, a gente tem aí variáveis, tipos de dados, a gente tem estruturas de controle, funções e métodos, programação orientada a objetos, que é super importante para quem trabalha com Android. Vale salientar que este é um trabalho que está em progresso, tá? Ele ainda não foi finalizado, ele ainda vai ser incrementado para que fique ainda mais didático, que tenha conteúdos de referência. Vários conteúdos serão produzidos de forma incremental a este trabalho e tudo isso vai ser disponibilizado na comunidade de forma que a gente consiga melhorar ainda mais esse aprendizado, tá? De forma conjunta. Então é isso aí, vamos voltar lá pro tópico do vídeo. Bom, continuando de onde a gente parou, tá? A gente fala também sobre o ambiente de desenvolvimento. Então, como tu vai utilizar o Android Studio, o que se trata o Android Studio e como configurar, tá? Então, a gente passa o passo a passo aí de como fazer essa configuração. E aí a gente vai evoluindo, né? A gente começa aí pelas interfaces de usuário também. Então, como tu fazer a construção de designs e layouts do teu aplicativo. Então, tem toda a introdução ao desenvolvimento das interfaces do usuário, componentes de interface, então, onde tu vai aprender um pouquinho sobre Text View, Edit Text, Button, Image View, Image Button, List View, Recycler View, são tudo componentes de Android. Gerenciadores de layout, Linear Layout, Relative Layout, Constraint Layout, Frame Layout, Table Layout, é um monte de palavras que tu vai pegar conforme tu evolui no teu aprendizado. Então tem toda essa parte aí de interface de usuário que tu vai pegar através do roteiro de aprendizado. Então, voltando ao que eu já tinha falado anteriormente, através do roteiro tu vai ter todo um passo a passo ordenado do que tu precisa em cada etapa estudar, tá? Então aqui a gente começa, né, como vocês viram, pela introdução, fundamentos de programação, o ambiente de desenvolvimento, e aí a gente entra na interface de usuário e a gente vai avançando. Então a gente passou pela interface, a gente pega componentes do Android também. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas tem muitas palavras que vocês terão que aprender, que são activities, fragments, intents, services e por aí vai, tá? É bem completa essa parte. E olha, se eu for explicar tudo que tem no roteiro, é muita coisa, o vídeo vai ficar muito maçante, tá? Eu vou fazer um gráfico aí no próximo vídeo, tá? Para te mostrar como que tá ficando todo esse fluxo aqui de aprendizado. Mas é importante que tu saiba que a gente vai até tudo que tu vai precisar para uma vaga de emprego, tá? Até a publicação e distribuição do aplicativo, até a tua jornada profissional, então como tu construir um portfólio sólido, como tu fazer a tua participação em projetos de código aberto e tudo mais. Bom, eu estou tentando ao máximo não deixar a explicação do roteiro de aprendizado maçante, tá? Porque é muito conteúdo e vocês não precisam se preocupar também, porque quando o roteiro estiver finalizado, ele vai passar por uma roupagem, tá? Pelo selo de qualidade da comunidade LeCode. Então ele vai ter um redesign, ele vai ser trabalhado, né? E aqui eu fiz um fluxograma para explicar tudo que a gente viu até agora e para ter uma visão geral de como que vai ficar o ensino desse roteiro de aprendizado. Então, como a gente havia falado, a gente começa então pelo mercado do Android, né? Ou pela introdução do porquê aprender Android. E aí a gente avança para os fundamentos de programação, aprende sobre lógica de programação, estrutura de dados, programação orientada a objetos, ambiente de desenvolvimento, instalação do Android Studio, configuração de emuladores, interface de usuário, componentes de interface, gerenciadores de layout, recursos visuais e estilização, tradução de aplicativos, práticas recomendadas de design, componentes do framework do Android, aí é onde a gente entra em activities, fragments e o que são intents, quando utilizar services, o que são e quais são as opções de banco de dados, manipulação de câmeras e sensores, acesso a permissões no Android, e aí depois a gente vai para a comunicação com APIs, o que são APIs, quais as opções de bibliotecas para a comunicação HTTP, como as requisições para as APIs são feitas,
tratamentos de erros e respostas, chamadas síncronas e assíncronas, cache de dados, autenticação e segurança de acesso, serialização e deserialização de JSON, gerenciamento de estados e conexões, persistência de dados, então onde a gente fala aí de armazenamento local, né? Então a gente fala um pouquinho sobre o uso de shared preferences, uso de banco de dados, armazenamento em arquivos, toda a parte de permissionamento, gravação e leitura de arquivos, armazenamento em nuvem. Então a gente fala aí de integração com o SDK do Firebase. Então a gente vai depois para testes e depuração, muita coisa, como eu falei, diferença de emuladores e dispositivos virtuais, pirâmide de testes, testes de unidade, testes de integração, testes de interface, depuração e erros comuns, utilização de ferramentas para rastrear erros, mapeamento de logs, uso de breakpoints, análise de stack trace e mensagem de erros, publicação e distribuição. Então a gente fala aí da preparação para a distribuição de aplicativos na Google Play Store. A gente fala sobre políticas e diretrizes também. A gente fala sobre a jornada profissional, sobre tua construção de portfólio, a preparação para entrevistas, o engajamento na comunidade e os pilares importantes para o atingimento de resultados. Então, quando a gente está falando do fluxograma aqui, do roadmap da comunidade, ele é mega imenso, tá? Então, como vocês podem ver aqui, e a gente vai ainda explorar isso aqui ainda vai crescer ainda mais. Tem coisas que ainda não foram abordadas, tá? Então, o que vocês podem esperar aqui do roteiro de aprendizado é uma mega estrutura para te dar a direção e o caminho para impulsionar a tua jornada de aprendizado. Então, quando eu falo que esse conteúdo, essa estrutura vai crescer mais ainda, tá? Eu tô falando no quesito de que vai crescer direcionado, tá? De forma didática para te atingir o resultado da primeira vaga de emprego, tá? Ele não cresce só por crescer, até porque tem muito mais conteúdo avançado que eu poderia adicionar ao conteúdo, que já é uma ideia para um outro formato, tá? E aí esses conteúdos eu não estou incluindo, por quê? Porque não é necessário para a tua primeira vaga, né? Não é o que irão te pedir, não é o que irão te exigir. E isso tu só consegue através da minha experiência como um programador. Então eu estou te dando direcionamento, estou colocando foco e estou preparando um roteiro para impulsionar a tua jornada para te atingir esse teu primeiro resultado. Beleza? Então se tu achou interessante esse vídeo e se isso te despertou o interesse para fazer parte da comunidade LeCode, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui que eu vou deixar mais informações, tá? E eu já agradeço de antemão por tu ter assistido esse vídeo até aqui, tá? Esse vídeo já é uma forma também de te dar uma parte do roteiro de forma gratuita. Se tu seguir o passo a passo ali e ir estudando, tu já pode ir atingindo alguns resultados. Claro que para conseguir atingir o resultado completo, tu vai ter que acessar a comunidade LeCode e participar junto ativamente com os outros membros, beleza? E é isso aí, espero que tenha sido de grande valia. Reage aí, né? Não se esquece de te inscrever no canal e até a próxima.